Queridos irmãos e irmãs, nos próximos 2 programas a gente estará participando do retiro dos diáconos da diocese, por isso não poderemos estar convosco, mas estará aqui convosco o Padre Gilmar falando sobre o matrimônio enquanto sacramento, ou o sacramento do matrimônio, o significado disto perante a Igreja, diante de Deus e a ação de Deus na vida dos casais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Peço a permissão de entrar na sua casa, no seu lar, para juntos passarmos esses minutos rezando com a Sagrada Família e meditando sobre a nossa família. Como é bom ter uma família. Também agradeço ao diácono Itamar por essa oportunidade. Obrigado por abrir esse espaço no seu programa, Viver em Família, e contribuir, dar a minha contribuição de sacerdote também com a mensagem para a família cristã. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu, São José dos Pinhais. Vamos então rezar com a Sagrada Família, mais uma vez, pedindo a sua intercessão, que a Sagrada Família possa nos acompanhar nesse momento, nos inspirar. A Sagrada Família, que é modelo de família, ela interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Queremos começar então olhando para o que a Sagrada Escritura fala sobre a família. Nós sabemos muito bem que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma palavra para a família cristã. Naquela ocasião em que no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1, acontece aquela controvérsia, até mesmo aquela provocação dos fariseus, dos mestres da lei, que eles tentam encurralar Jesus com uma pergunta e ali eles lançam para Jesus essa questão, essa temática da família, sobretudo do casamento. Hoje, essa catequese, essa partilha é justamente sobre o sacramento do matrimônio. É deste sacramento que surge toda a família. Aliás, o sacramento já é a família, já é a constituição da família. Isso é importante. O sacramento do matrimônio já é a instituição familiar, abençoada por Deus. E os frutos deste amor, os frutos desse sacramento, são os filhos e que embelezam, que enaltecem e que fazem crescer a família. Mas a família já existe no sacramento. Então, o que Jesus tem a nos falar no capítulo 19 de São Mateus? Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova. Aqui está então, eles querem pôr Jesus à prova. E para pô-lo à prova, eles vão lançar essa pergunta fundamental sobre o sacramento do matrimônio. Ainda não era sacramento. Jesus vai elevar a sacramento aquela realidade que já existia desde o Antigo Testamento, que nós já vamos aprofundar. Para pôr à prova, então, lhes pergunto: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Quer dizer, é permitido dar um divórcio para a mulher, repudiar ela, não querer mais ela, por qualquer motivo? Porque justamente aquilo acontecia, certamente acontecia. Se essa pergunta é feita a Jesus, é porque acontecia no tempo de Jesus. Muitos homens judeus, eles repudiavam suas mulheres. Então, é permitido, Jesus? O que o senhor acha? É lícito fazer isso? Repudiar a própria mulher? E Jesus respondeu: não lestes
que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus aqui está recorrendo à Sagrada Escritura. Estão percebendo? O matrimônio instituído pelo próprio Deus. A Sagrada Escritura é a história de um matrimônio. É a história do esposo, da esposa, que já vamos percorrer. Jesus recorre então à palavra de Deus. Escuta aqui. Vocês, por acaso, nunca leram na Sagrada Escritura o que fez o Criador desde o início? E disse assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus está recorrendo aqui ao capítulo 2, versículo 24 do livro do Gênesis, desde o início. Escuta aqui, fariseus, vocês não perceberam? Vocês que têm a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, como lei absoluta, e guardam no seu coração, recitam da boca para fora, têm de cor a Torá. Vocês não perceberam isso? Desde o início, Deus formou o homem e a mulher, indissoluvelmente, Ele uniu esses dois, e aquilo que Deus uniu, nada pode separar. É para sempre, é indissolúvel. O sacramento é indissolúvel. Então, Jesus está dizendo aqui, não pode repudiar. Não pode dar a carta de divórcio. Não pode existir um sacramento, e aí alguém chega e diz, vamos desmanchar esse sacramento? Quer dizer, não deu certo a convivência do homem e da mulher, vamos dar mais uma chance para eles procurarem outras pessoas e formarem uma nova família? Porque aquele primeiro casamento não deu certo. Olha, Jesus está sendo bem claro aqui. Desde o início Deus uniu homem e mulher e tornou e fez dele uma só carne. Até parece, a gente até brinca, né, nos encontros de casais. Deus, se fosse estudar na escola, ele ia reprovar na matemática. Porque como pode ser isso? 1 mais 1 dá, na nossa conta matemática dá 2. Mas na conta de Deus não. Na conta de Deus, 1 mais 1 dá 1. Ou seja, junta um homem, junta uma mulher, que são 2 pessoas, e forma uma só carne. Quer dizer, é indissolúvel, não tem como separar. Então Jesus disse isso para os fariseus. De modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Calma lá, eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo são divorciadas. E eu compreendo como coração de pastor a dor de cada um de vocês. Eu atendo muitos casais e sei que cada separação que aconteceu tem uma história por trás. E muitas vezes uma das partes não tinha culpa alguma. Foi vítima, foi injustiçada. Enfim, então não se desespere, nós vamos chegar lá, tá bom? Mas tenha calma. Mas Jesus também é muito verdadeiro e diz, um casamento que existiu não pode ser nulo. O que Deus uniu, nenhum homem pode separar. E o que fazemos com essas separações, então, que aconteceram? A Bíblia vai responder para você, tá bom? Calma, guarda no teu coração, você sobretudo que está vivendo em segunda união, você que está vivendo de uma forma amaziada, ainda não buscou o sacramento do matrimônio, Deus tem uma palavra para você. A igreja tem um lugar para você. A igreja é tua mãe e te acolhe, tá bom? Mas continuando, eles, porém, objetaram. Ou seja, eles perguntaram novamente, então por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Quer dizer, a pergunta dos fariseus para Jesus. Olha Jesus, tudo bem, nós aceitamos e sabemos que está lá na Bíblia que é indissolúvel, que não tem como separar o que Deus uniu. Mas por que Moisés permitiu então? Moisés permitiu, vai lá e dá uma carta de divórcio para tua esposa. Repudia ela. Por que Moisés fez isso? Se Deus não permite. Moisés era o servo de Deus.
E então Jesus responde. Jesus disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, ou seja, de casamento falso, ilícito, e desposar outra, comete adultério. Aqui entra a questão do adultério, ou seja, uma pessoa que se separou, foi casada legitimamente, licitamente na igreja, ela se separa, seja homem ou mulher, e ela contrai outra pessoa, forma uma outra família, ela está vivendo em adultério. Não se desespere com esta palavra, tá bom? Que a Bíblia tem uma palavra para você, e nós já vamos chegar aí, tá bom? Inclusive, o Papa Francisco hoje, até mesmo fala que hoje nós não devemos dizer para um casal que está vivendo em segunda união, um casal que está amaziado, nós não podemos chegar e dizer, olha, vocês que estão vivendo em situação de pecado mortal. Nós não podemos falar isso. O Papa nos orienta hoje pelos documentos e pelo próprio testemunho dele, pelos valores que ele crê. Ele diz, chega para a pessoa e diz, você que está vivendo uma situação irregular no teu casamento. Essa é a palavra. Porque é muito forte eu chegar para um casal sem conhecer a história real, por que eles estão vivendo uma segunda união, ou até mesmo amaziados, e chegar e dizer, é uma palavra forte na verdade. É uma palavra que não agrega, pelo contrário, é uma palavra que dispersa. Eu chegar para um casal e dizer, vocês que estão vivendo no adultério, vocês que estão vivendo no pecado grave, no pecado mortal. Não, você está vivendo numa situação irregular. Ou seja, você pode regularizar essa situação. E aí a igreja então vai abrir muitas portas para que você possa regularizar os teus sacramentos, tá bom? É apenas uma abertura. Eu quero abrir então esse primeiro bloco justamente com a palavra de Deus para mostrar que Jesus tinha e tem uma palavra para o sacramento do matrimônio. E aqui nesse texto, capítulo 19 de São Mateus, temos todas as polêmicas, a separação no casamento, e também temos aquilo que é o valor, aquilo que a igreja nos ensina mesmo, de fato, o casamento é indissolúvel, que Deus uniu, o homem não separa, pronto. Ou seja, de um lado Jesus está sendo bem radical, verdadeiro, a palavra de Deus liberta, a verdade liberta, então ele disse, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então o casamento não é uma brincadeira mesmo, por isso é uma formação, precisa acontecer uma formação antes. Os casais devem passar por essa formação, se prepararem bem. Então tem que levar a sério, o casamento é muito sério. Mas por outro lado também ele fala da dureza do coração. Foi permitido a separação por causa da dureza do coração das pessoas. Ou seja, Jesus também aqui está abrindo uma porta e dando uma palavra para aquelas pessoas que estão vivendo de uma forma irregular o seu sacramento do matrimônio. E Jesus está levando essa palavra e dizendo, olha, pode regularizar sim. Existem possibilidades de você regularizar, você sobretudo que está vivendo em segunda união, ou seja, está impedido canonicamente de participar da Eucaristia, da confissão, mas ele tem uma palavra, porque ele te ama. Então, no segundo bloco eu quero aprofundar um pouco essa questão do sacramento do matrimônio. Espero que você volte depois do intervalo a participar conosco. Aguarde um pouquinho, nós já voltamos para continuar essa partilha, olhando à luz da palavra de Deus, o que é o sacramento do matrimônio. Vamos lá para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando mais sobre esse sacramento familiar.
Olá, paroquianos! Estes são os avisos paroquiais. Nesta segunda-feira, às 19h30, acontece a novena perpétua Nossa Senhora Aparecida. Traga sua rosa, também haverá venda na porta da igreja. Na quarta-feira, às 19 horas, acontece a formação sobre a campanha da fraternidade, no salão paroquial. Os casais que já retiraram a ficha do casamento comunitário deverão entregar na secretaria paroquial. Restam poucas vagas para a Romaria para Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de maio. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Olá, eu sou o Padre Gevanildo Torres, da comunidade Canção Nova, e chego aqui para convidar você a participar junto comigo do retiro Clamando por Avivamento, no dia 14 e 15 de abril, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Xingu. Eu espero você para juntos clamarmos a força do Espírito Santo, o poder do alto sobre nós e vivermos um final de semana de avivamento. Deus abençoe. Muito bem, voltamos direto da paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje com esse tema Sacramento do Matrimônio. Você sabe muito bem, Jesus instituiu 7 sacramentos. O sacramento é uma ação eficaz, um sinal eficaz, aliás. O catecismo da igreja é muito claro em dizer, é um sinal eficaz da ação de Deus na humanidade. É um sinal porque é visível. O sacramento do matrimônio acontece num rito na igreja, um homem real, uma mulher real, um sacerdote ou diácono que assiste esse casamento, e pessoas que são testemunhas, padrinhos, a comunidade dentro de uma igreja real, e depois esse casal, ele testemunha com sua vida, sendo um sinal sacramental. O casal é um sinal sacramental. Olha que importância do testemunho, então, de você, casal, que está me assistindo. Você é um sinal sacramental para as pessoas. Através do teu testemunho, Jesus Cristo é conhecido, amado, adorado, seguido, anunciado. Então, em primeiro lugar, o sacramento é um sinal. Depois é um sinal eficaz. O que isso significa? Eficaz porque é Cristo que age. A eficácia do sacramento acontece porque é a ação de Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo atualizada, atuante. Inclusive, a igreja usa até mesmo uma expressão latina, ex opero operatum. Significa, este sacramento, todos os sacramentos, os 7, mas hoje falando do sacramento do matrimônio, ex opere operato significa que independente do ministro que esteja assistindo, e aliás, os ministros do matrimônio são os próprios noivos, então independente da santidade do ministro, mesmo que o homem, por exemplo, ou a mulher, a noiva, seja uma pecadora, ou o homem seja um grande pecador, aconteceu o sacramento do matrimônio na igreja, valeu? Teve eficácia? A graça de Deus agiu ali? Agiu. Por quê? Deus é maior do que o nosso pecado. Deus é maior do que as nossas misérias. Então, ex opere operato significa a graça de Deus atuante por ela mesma. A obra de Deus por ela mesma, independentemente dos ministros. Isso que significa ser eficaz. É um sinal, porque acontece, é visível, todo mundo vê. O casal é um sinal sacramental no mundo. E também é eficaz, porque é a graça de Jesus Cristo que age por si só, pelos méritos dele, que age naquele sacramento. Certo? Coisas importantes no sacramento do matrimônio, que é diferente de um casamento. Nós chamamos popularmente de casamento. Ou hoje vai ter casamento na igreja. Ah, meu filho vai casar tal dia. Nós usamos essa expressão popularmente.
Mas, na verdade, o que nós deveríamos usar é a nomenclatura matrimônio, sacramento do matrimônio. Sacramento significa sagrado, é um ato sagrado. Matrimônio é aquela união que vem de Deus e que o homem não pode separar. Duas coisas são importantes no casamento, à luz da palavra de Deus. Primeira passagem bíblica, capítulo 1, versículo 28. Vocês lembram que eu falei? A história da salvação, a Bíblia, que contém a história da salvação, desde Abraão até os dias de hoje. E vai perdurar até a parousia, a volta de Cristo. Mas a palavra de Deus escrita, que nós temos em mão, ela é a história de um matrimônio. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos histórias de matrimônios. Nós vemos casais que foram usados por Deus, sinais. Está vendo por que a igreja usa essa palavra? Sinal eficaz. O casal é um sinal eficaz, porque é instrumento de Deus. Muitas histórias de casais, Deus usou de muitos casais para que a história da salvação acontecesse. Então, desde Gênesis até Apocalipse, ou seja, do primeiro ao último livro da Bíblia, dos 73 livros da Bíblia, conta-se a história de um matrimônio. E aqui eu colhi duas coisas importantes e que estão nas promessas do rito do matrimônio. Você que já casou na igreja, você que pretende casar, existe o rito do matrimônio, um livro próprio e que é usado na celebração do matrimônio. E ali existem coisas fundamentais que, se faltarem, aliás, no rito do matrimônio, o rito é nulo, porque são essenciais. Duas coisas importantes que estão ali naquelas perguntas e respostas, no consentimento dos noivos que o padre ou o diácono faz para eles, são essas duas aqui. Primeira passagem bíblica, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O que Deus está falando aqui? Primeira coisa, a finalidade do sacramento do matrimônio, uma delas, são duas coisas. Uma delas é a procriação. Isso é importante meditar. Por quê? Um casal que se casa, contrai matrimônio na igreja, se ela não tem intenção de procriar, de gerar filhos, já está nulo esse casamento. Porque é uma das finalidades de Adão e Eva. Adão e Eva é aquele modelo. Deus chama Adão e Eva e Deus diz: Deus uniu. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Depois que Deus fala essa frase, então ele dá duas orientações. A primeira: crescei e multiplicai-vos. Multiplicar a espécie. O casal é chamado a dar a continuação da criação, a obra criadora de Deus. Você, casal, contribui com a criação de Deus, essa obra maravilhosa. Você precisa ter filhos. Um casal, então, que não quer ter filhos, decididamente, olha, uma coisa é não poder ter filhos. Outra coisa é não querer ter filhos. Uma coisa é planejar filhos. Outra coisa é controlar a natalidade. É bem diferente. Olhem só. O mandamento é: vocês devem multiplicar-se, gerar filhos. O filho é um fruto do casal. Agora é importante, aquilo o Papa Francisco também está nos ensinando. O Papa Francisco diz assim: olha, vocês têm que estar abertos à vida. Não só o Papa Francisco, a igreja fala isso. Há 2000 anos a igreja fala isso, a Bíblia fala isso. Aberto à vida. Agora o Papa também diz: tome cuidado. E ele usa essa expressão. Você em casa vai dar risada agora, mas é essa expressão que ele usa. O ser humano não pode ser igual a um coelho. Você sabe o que quer dizer isso, né? O coelho,
ele tem uma multidão de coelhinhos e a toda hora ele tem coelhinhos. Entende? Então eu tenho que ser aberto à vida. Então eu tenho que ter muitos filhos. Eu não tenho que planejar. Eu fiquei grávida, pronto. Foi vontade de Deus. Calma, você tem que ter responsabilidade paterna, materna. Por isso o Papa disse, você não pode anular a fecundidade. Você não pode cortar a fecundidade e dizer, não, eu não quero ter filhos, eu prefiro um cachorrinho. Tem gente que faz isso, infelizmente. Não, eu não quero ter filhos, filho dá muito trabalho. Olha, coitado, já pensou se teu pai e tua mãe pensassem isso? Você deu trabalho sim, mas que bom que deu trabalho, você é uma bênção de Deus. Então você não pode, por um lado, dizer, eu vou trocar meus filhos por um passarinho, por um peixe, enfim. Ou aquela ideia medonha das pessoas, dos casais que dizem, bom, nós somos novos, então nós queremos aproveitar a vida, nós precisamos viajar, então se eu tiver um filho agora, o filho vai atrapalhar. Já começou errado, porque já está colocando o filho, que é o fruto do amor dos dois, como alguém que vai vir para atrapalhar. Não, eu não posso ter filho agora porque eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que fazer, e depois que eu faço faculdade eu tenho que fazer um mestrado, depois que eu faço mestrado eu tenho que fazer um aprofundamento, uma especialização, eu vou indo e quando eu percebo eu tenho 35 anos e eu já não posso ter filhos, porque é uma gravidez de risco. Eu perdi minha juventude, entendeu? Então, eu preciso procriar. Aliás, você que é casal, né? Eu sou padre. Né? Você que é casal, que eu estou falando para você. Você precisa procriar, dar essa contribuição. Eu sei que, nosso programa já está indo para o final. É tão bom falar de família, mas deixamos as dúvidas. É até importante para você acompanhar no próximo encontro. Veja, outra coisa também são aquelas pessoas estéreis, as pessoas que não conseguem ter filhos. Então, como cumprir esse mandamento? Se eu sou estéril. Então, é uma outra questão que eu vou deixar para frente também. Nós teremos a continuação desse programa na terça-feira, 8 da noite. Então, primeira coisa, você tem que estar aberto à vida. Aberto à vida significa você tem que planejar. Olha, no momento eu não posso ter um filho. No momento eu não posso, mas eu quero ter filho. Mas eu não posso. Então, eu vou planejar. Em que sentido? Eu vou planejar para eu ser pai e mãe daqui a 1 ano. Certo? Isso é planejamento e a igreja orienta. E para esse planejamento, aqui é importante também outra coisa. Planejar, novamente, não significa que eu vou anular as formas de anular a minha paternidade e minha maternidade. Ou seja, eu não quero ter filho agora, então eu vou usar contraceptivos, eu vou usar todo tipo de medicamento e de instrumentos que a medicina hoje me oferece, que você sabe muito bem o que é, todos os contraceptivos. Eu vou usar todos eles artificialmente para não ter filhos. Não, a igreja orienta você, tem o método natural, tem o Billings, então tem várias formas de você planejar. Deus fez o corpo da mulher tão perfeito, tão especial, que esse corpo obedece ciclos de dias, onde o corpo da mulher se prepara. Você que é mulher que está me assistindo sabe muito bem, o corpo da mulher se prepara para receber o espermatozoide do homem, se tornar uma mulher grávida, se tornar uma gestante. O corpo se prepara. Depois que se a ovulação não acontece, ela é dispersa e tem um período infértil no próprio corpo da mulher, onde naturalmente pode acontecer a relação sexual de uma forma sadia e que é preciso acontecer no casamento também. E ali você sabe exatamente os dias que você pode ter relação sexual ou não, de uma forma sadia, natural, e você vai planejar. Eu não posso ter filho agora, então eu vou ter relação sexual, que é uma parte do casamento,
nos dias inférteis da minha esposa. Talvez você nunca escutou isso, mas a igreja te orienta. Então, é uma forma natural. Por que eu me enfiar, ceder meu corpo a tantas formas artificiais? Eu pergunto para você, coloque diante de você um copo de suco natural de laranja. Até imagine, ó, deu água na boca aqui, meu Deus. É aquela laranja gostosa, naturalzinha, geladinha, com a pedrinha de gelo. Toque! Ó, tu escutou até o barulhinho. Muito gostoso. E do outro lado você pega um copo e pega, sabe aqueles... Não falando mal, e nem vou falar o nome também das empresas, né? Mas pega aquele chamado Kisuko. Um saquinho desse tamanho que dá para você fazer 10 litros de suco. Você põe na língua e fica até uma cor vermelha, assim, de tão ruim que é. E coloca lá. O qual que você toma? Você pode tomar os dois, mas o qual que faz mais bem para a tua saúde? O natural, é lógico. Então por que você vai se enfiar nos métodos artificiais? Todos, que são muitos. Faz aquilo que a igreja pede, faz aquilo que Deus deu para você, tá bom? Olha, temos muitas coisas para falar ainda, o nosso tempo foi curto. Eu espero que você volte conosco na terça-feira. Eu quero continuar esse tema, falando da segunda união, falando de pessoas amaziadas, falando do rito do matrimônio, falando um pouquinho do namoro, do noivado. Tomara que dê tempo, tá bom? Um abraço para você, agradeço ao diácono Itamar mais uma vez, essa oportunidade, e com a graça de Deus estaremos terça-feira novamente juntos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.